Antes de eu começar esse vídeo aqui, já deixa o teu like, faz a inscrição e bora pro vídeo. Esse vídeo é um pouquinho mais elaborado e eu vou trazer aqui uma questão bem atual, que é a questão da adultização. Se você não vive fora do nosso planeta, você não é um ermitão que vive sem internet, que vive fora dos meios de comunicação, você já deve ter ouvido falar aí sobre a questão da adultização, né? O vídeo do Felca aí que viralizou, ele falou e trouxe uma questão extremamente importante para os dias atuais, que é essa perca de subjetividade, identidade aí das crianças. A ideia desse vídeo é trabalhar a adultização sob uma perspectiva filosófica. E o que a filosofia tem para dizer para nós sobre a infância roubada? Quais autores a gente pode trabalhar quando a gente vai fazer essa abordagem da perda da infância, desta fase extremamente importante da nossa vida? O vídeo do Felca, ele fala especificamente sobre a adultização, né, que viralizou nos últimos dias, levantou um debate extremamente urgente e está roubando aí a atenção de políticos, né, as próprias redes sociais, né, estão sendo voltadas para isso, né? E aí eu pergunto, será que a gente está roubando a infância das crianças, né? Nesse vídeo a gente vai tentar explorar essa questão da adultização, mas sobre a ótica da filosofia, né? E aí eu vou trabalhar com alguns pensadores aqui. O que pensadores como Rousseau, Neil Postman, Foucault e o próprio Freud têm a dizer sobre o desaparecimento da infância e a pressão para que essas crianças se comportem como adultos, né? Ou seja, a gente tem hoje, por exemplo, os coaches mirins, a gente tem influenciadores, né, que são crianças, né? E será que isso é perder a sua infância, né? Até que ponto isso impacta na vida desses indivíduos, né? Mas primeiro, para a gente entender essa lógica, vamos entender o que é a adultização. Se você já viu o vídeo do Felca, você deve ter entendido, né? Se você ainda não viu, vamos tentar compreender. Então, a adultização nada mais é do que um processo onde crianças são expostas precocemente a comportamentos, responsabilidades e também estéticas adultas. A gente tem uma perspectiva da criança, né, que é aquela criança que brinca, aquela criança que vem da perspectiva do infantil mesmo. Mas nos últimos anos, devido a essa mudança da sociedade, essa fluidez, né, essa liquidez, nas palavras do Zygmunt Bauman, né, vem alterando os comportamentos, né? Então, essas crianças vêm sendo expostas precocemente a múltiplos comportamentos, a múltiplas responsabilidades e inclusive a alterações estéticas no dia a dia dessas crianças. Isso vai incluir a sexualização, o consumo em excesso, as alterações de linguagem, a exposição a esse mundo digital aqui e a própria pressão por desempenho, né? Não sei se você notou, quando eu abri esse vídeo eu pedi para você se inscrever e deixar o teu like, né? Isso é, querendo ou não, se eu avançar nesse canal, obviamente, eu vou ter uma pressão por desempenho, mas obviamente que eu tenho 34 anos, mas como que funciona isso para uma criança, né? O vídeo do Felca, ele mostra como os algoritmos das redes sociais, eles podem transformar aí os perfis infantis em vitrines para a exploração, né? O conteúdo que antes era inocente agora vira uma vitrine para um bando de pervertidos que estão ali olhando aquelas crianças com um outro olhar, e essas crianças não têm essa noção, né? E aí a gente entra nessa lógica da adultização, né? Dessa construção de um pensamento que se dá por parte da criança sem entender a malícia dos olhos de quem está longe dela, né? Do outro lado de uma tela, por exemplo. Mas e aí? O que esses autores que eu mencionei antes têm para dizer para nós, né? O Neil Postman, ele diz para nós o seguinte, que existe um processo na nossa sociedade de desaparecimento da infância, né? Inclusive ele tem um texto, né, chamado O Desaparecimento da Infância, onde ele vai argumentar que a infância é uma construção cultural que vai surgir com a alfabetização e a própria separação entre o mundo adulto e infantil, né? Por exemplo, ele vai fazer uma análise, inclusive, de como a cultura da imagem, a TV, a internet, as próprias redes sociais, elas fazem com que ocorra essa separação. Essas
novas inserções, elas vêm fazendo com que essa separação entre o mundo adulto e o mundo infantil desapareçam. E aí isso vai perdendo sentido. Por exemplo, uma criança que se torna influenciador digital, que vai falar sobre finanças, que vai falar sobre moda, isso não é um comportamento de uma criança que deveria estar brincando, né? Mas é um comportamento adultizado. A gente vê aí, por exemplo, o vídeo do Felca mostrou essa questão da sexualização, mas a gente tem o exemplo dos coaches mirins, por exemplo, essa galera que fica jogando aí, e aí tem muita gente que acompanha eles. Isso também é um processo de adultização, visto que eles levam isso como se fosse um trabalho. O videogame, por exemplo, que deveria ser algo de distração, agora se torna uma constância de tempo, onde esse indivíduo fica preso naquilo porque tem uma pressão das redes de uma galera que gosta de assistir aquilo, e eles são forçados meio que a manter isso, porque senão os níveis de visualização acabam diminuindo, e aí às vezes o cara depende daquela grana, então ele se obriga a ficar horas e horas jogando, né, para que os outros possam estar acompanhando. Né? Então essa perspectiva do Postman basicamente traz essa lógica que com a cultura da imagem ocorreu um desaparecimento, né, dessa ideia de comportamento adulto e do comportamento infantil também. E a gente vai adultizando essas pessoas, né, a partir dessas novas perspectivas. Trazendo um outro pensador aqui, o Rousseau entende, né, que a infância ela é uma fase natural. Inclusive, no texto dele, Emílio, ele vai defender que a infância ela tem que ser respeitada como uma fase própria, uma fase única, e que com o tempo, né, ele deve ser disponibilizado para a criança, para que ela possa brincar, para que ela possa se desenvolver, para que ela possa realmente aprender e crescer. Né? Inclusive, o Rousseau ele vai fazer uma crítica à educação precoce e à pressão pela própria maturidade, né? Dizendo que esse processo, inclusive, ele corrompe a natureza da própria criança. Né? Então, por exemplo, os pais que colocam os filhos em rotinas de estudo, de trabalho, como se fossem adultos em miniatura. Então, é aquela criança que vai de manhã para a escola, à tarde ela tem música, aí ela tem natação, aí ela, sei lá, tem piano, ela tem aula não sei do que, aula de inglês, isso e aquilo. Então, essa rotina constante que não dá o tempo da criança ser livre, seria um processo de adultização, e isso interromperia essa fase natural que é a infância de toda criança. Né? O Foucault ele traz uma perspectiva parecida, mas nem tanto. Ele fala da questão do controle dos corpos e ele analisa a nossa sociedade, né, como uma sociedade que disciplina os corpos e impõe normas desde cedo para os indivíduos. Então esse processo de adultização ele pode ser visto como uma forma de controle social, onde a infância ela vai ser moldada para atender às expectativas do consumo e da produtividade. E a gente vai para aquela lógica da sociedade capitalista, exploratória e assim por diante. Por exemplo, né, se a gente pegar essa perspectiva do Foucault, a criança ela vai ser treinada para se tornar, por exemplo, mini empreendedora. Esse é o maior exemplo que a gente vai ter, são os famosos coaches mirins. Você provavelmente já deve ter visto vídeos desses meninos aí, que falam que a escola não é importante, que falam que eles têm que começar o negócio desde cedo e assim por diante. Esse mini empreendedorismo é uma violação da infância sob a lógica do Foucault. Por quê? Porque a nossa sociedade nos obriga a isso. Essa questão da disciplina dos corpos, né? Então ele analisa como que a sociedade ela desenvolve essa disciplina dos corpos e como que isso se impõe desde cedo. Isso é muito comum dentro de uma sociedade que visa metas constantes, inclusive. O Freud ele analisa o processo de repressão. O Freud ele vê a infância como uma fase de formação psíquica que é extremamente delicada, né? Onde, por exemplo, a repressão precoce pode gerar inclusive neuroses. A exposição a conteúdos adultos, isso pode interromper o desenvolvimento emocional saudável da criança. Por exemplo, uma criança que é exposta a conteúdos sexuais
e não tem maturidade para esse processo, vai sofrer implicações para o resto da vida dela, né? Então essa exposição a esse tipo de conteúdo pode, inclusive, interromper o desenvolvimento emocional, né? Essa construção de um desenvolvimento emocional saudável vai ser violada a partir do momento em que essa criança vai ser exposta a múltiplos conteúdos. E as redes sociais fazem isso, né, de uma maneira exemplar. E infelizmente as nossas crianças hoje, muitas estão construindo processos de dependência tecnológica já vinculados ao uso excessivo de telas, por exemplo. Num contexto mais geral, a adultização não é só um problema social, ela é uma questão filosófica extremamente profunda. E a gente, digamos assim, está ao longo do tempo apagando a infância em nome da performance. A gente vive numa sociedade de performance, de estética e inclusive uma sociedade de consumo. E claro que a filosofia, quando eu faço essa abordagem filosófica aqui, ela é superficial. A gente tem que aprofundar ainda mais nas ideias destes pensadores para compreender ainda mais essa problemática. Mas a filosofia ela nos convida a reconhecer a infância como uma fase que é essencial e não como uma etapa que é descartável no processo de desenvolvimento da criança, né? Mas aí eu deixo para finalizar esse vídeo, né? O que você acha? A infância ela está sendo respeitada hoje? Comenta aqui embaixo. Deixa o teu like, se ainda não se inscreveu lá no início do vídeo, se inscreve agora para me dar um apoio e fazer eu desenvolver mais vídeos ainda. Por enquanto era isso, valeu, falou. Eu vou deixar aqui os links, né, dos textos que foram utilizados para desenvolver esse vídeo. Deixa aí teu like, se inscreve. Um abraço.